Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo quem é a classe trabalhadora no Brasil dos nossos dias com o professor e sociólogo Ricardo Antunes, da Universidade de Campinas. Bem, professor Ricardo, nos anos 80, vimos a ascensão do chamado novo sindicalismo, que apostava na combatividade, nas lutas, na greve, como forma de ampliar os direitos dos trabalhadores. Nos anos 90, o período recessivo colocou os trabalhadores na defensiva e retomou, digamos assim, na virada do século, culminando com a eleição de um operário para a presidência da República. Bem, curiosamente, após a eleição, parece que os movimentos e greves eles se recolheram. Como explicar esse recolhimento? Veja bem, a década de 90 marcou no caso brasileiro, e nós podíamos ver esse processo também em outros países como na América Latina, México, Argentina, entre tantos outros, e também no europeu, mas pegamos o caso brasileiro, o que eu chamei num livro publicado alguns anos atrás, a era da desertificação neoliberal. As privatizações desenfreadas, a desregulamentação do trabalho, as terceirizações, as falsas cooperativas, o empreendedorismo, que é um falso, frequentemente escamoteia, né? Uma própria intensificação e autoexploração do trabalho, tudo isso criou um quadro muito difícil. A vitória do Lula em 2002, Vanderlei, tinha muito um amplo campo, né, esse amplo leque que compõe a classe trabalhadora brasileira. Eu já escrevi várias vezes e disse que o Lula foi, no passado, ele foi o mais importante líder sindical do século XX no Brasil. Isso não é pouco. O Lula é um líder criado pelas lutas populares. A vitória de Lula, tá certo? Trouxe a ideia de que agora vai. O primeiro governo Lula, podíamos depois discutir num outro programa com mais tranquilidade, mas foi um governo profundamente decepcionante para a classe trabalhadora. Se voltarmos ao primeiro, bastaria lembrar que em 2005 houve a crise do mensalão e faltou pouco para o governo Lula sofrer um processo de impeachment, né? Hoje o quadro é completamente diferente, mas é importante lembrar, o desemprego tinha níveis baixos no seu primeiro governo, a taxação dos aposentados, né? E por outro lado, veja bem, uma coisa é para o movimento operário, para os trabalhadores, para os sindicatos, uma coisa é lutar contra o Collor, outra coisa também é lutar contra o Fernando Henrique. Agora, é muito difícil para o movimento sindical enfrentar um governo daquele que foi o mais importante líder sindical da história do país, que é o Lula, que combinava um processo complicado. Primeiro, sabe negociar, tem uma enorme capacidade de cooptação. As principais lideranças da CUT e da Força Sindical estão no governo Lula. Sim. Estão no Ministério do Trabalho, estão na Previdência. E mesmo para as greves, é difícil você enfrentar um governo. Hoje, mostra-se que o quadro já mudou. Nós acabamos de sair de uma greve muito importante dos trabalhadores do Correio, dos bancários, professores, Minas, Ceará, em várias regiões, né? E nós estamos aí, nos dias atuais, discutindo várias outras greves, como aeroviários, entre tantos outros. Ou seja, é mais difícil, esta é a síntese, é mais difícil enfrentar um governo onde muitos acreditam que seja ainda o governo dos trabalhadores, mas que ele está fazendo o que ele pode fazer, quando a verdade é diferente disso. Muito bem, esse ressurgimento de algumas greves, como essa que o senhor mencionou, inclusive, ela reflete o quê? Um aumento da consciência de classe ou ela deriva, de alguma maneira, do aumento do número de empregos e das melhorias na situação econômica do país? Ela deriva, em primeiro lugar, não é, da percepção de que se a economia está crescendo, se os bancos estão ganhando ilimitadamente, se o grande empresariado está enriquecendo, por que a classe trabalhadora não deve ter um salário melhor? Não é aceitável que um carteiro receba R$800. Não é aceitável que o banco dê 0,5% de aumento real além da inflação, quando no tempo que nós estamos falando aqui, nos minutos que estamos falando aqui, o lucro dos bancos quase é incalculável. Não é? Então é a percepção de que nós queremos um espaço. E é evidente que essa percepção tem a ver também, isso é uma coisa importante, Vanderlei, o governo Dilma não é a mesma coisa que o Lula. O Lula tem um lastro social, independente de termos, como eu tenho uma visão crítica do que significou o seu governo, esse lastro a Dilma não tem. Então, e a Dilma, percebe, a Dilma é mais dura, tem se mostrado mais dura nas negociações, porque o Lula é o homem da conciliação, do capital e do trabalho. A Dilma não, ela é uma técnica mais, né, autocentrada e mais dura, diz os sindicalistas. Então o cenário, podemos ter certeza, vai aumentar. E se aumenta em momentos que a economia está melhor, também pode aumentar em momentos que a economia começa a se deteriorar. O quadro da crise econômica mundial é muito grave, como nós sabemos. Professor, a crise econômica mundial ela tem repercussões diretas sobre os países atingidos, como desemprego, cortes de direitos, redução de salário, entre outras. Mas os trabalhadores eles estão
de alguma maneira, reagindo em todo o mundo e, de certa forma, questionando o próprio sistema. O senhor diria, professor, que, do ponto de vista dos trabalhadores, o capitalismo é um sistema que caminha para o esgotamento, precisando ser substituído por outro, como pregam manifestantes? Olha, veja bem, eu não tenho dúvida, se nós olharmos o mundo hoje, questão ambiental, o mundo vive um processo de torrefação. Na China, por exemplo, que é um dos países que mais cresce no mundo hoje, tem momentos nas áreas industriais mais fortes da China que a população, tá certo, não tem como respirar. São Paulo, né, as capitais mais industriais do país, a situação, né, explosão. Outro dia eu ouvia pela notícia do rádio de que em 2 dias tinham sido licenciados 2.000 carros novos, entendeu? Carros que estão aquecimento, né, poluindo, né, o ambiente, o ar, aquecendo o solo. Então é um sistema destrutivo no que diz respeito à questão ambiental. No que diz respeito ao trabalho, a população economicamente ativa no mundo hoje não tem a menor chance. Há 20, 30, 40 anos atrás, quando ele se dizia assim, pelo menos nos países avançados, caminhamos para o pleno emprego. Nenhum hoje louco pode dizer que o capitalismo pode plenamente empregar. Não existe a mais remota possibilidade. A única, isso eu tenho mostrado desde o meu livro Adeus ao Trabalho, de 95, Os Sentidos do Trabalho. A única percepção plausível hoje é o aumento dos bolsões dos precarizados, dos terceirizados, dos informalizados e dos desempregados. São esses bolsões que têm levado o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, os jovens que têm 17 a 24 anos na Espanha têm 47% de chance de sua primeira opção, desemprego. Tá certo? 47% de desemprego. Né? Na Grécia, as manifestações, as greves dessas últimas semanas todas, esse último ano inteiro, tá certo? Quer dizer, o cenário mostra que o capitalismo é incapaz de fazer aquilo que, para qual, quando ele nasceu, ele se mostrava mais forte, que era assalariar e pagar. Não é? O caso brasileiro, Wanderley, tem que ser visto o seguinte: o Brasil depende de exportação de commodities, né? Para todos entenderem, as commodities são os nossos produtos agrários ou básicos, desde soja, né? Etanol, até o minério. Né? Produtos de baixo valor agregado, como nós costumamos dizer. Quando o mercado externo se fecha, é crise. O governo Lula, na viragem do primeiro para o segundo governo, tomou uma medida que foi a seguinte: o mercado interno brasileiro é grande, a população nossa está perto de 200 milhões, essa população precisa consumir, essa população tem o direito de ter um fogão melhor, uma geladeira melhor, uma casa melhor. O que o governo Lula fez? Reduziu impostos, né, dos carros, da linha branca, da construção civil, são setores que produzem e incorporam mão de obra, melhorou o salário, muito pífio o salário brasileiro, R$545 é uma coisa pífia, o Diese fala que devia ser 2.500, mas comparado ao salário dos governos anteriores, ele não é pífio. Tá certo? O que significa que passa a haver um maior consumo. Então o Brasil conseguiu, né, 2005, 2006, 2007, chegar até 2008, 2009, foi crescendo, chegamos até 7% de crescimento para um país que na década de 90 estava em recessão ou estancado. Este crescimento foi fundamentalmente impulsionado no mercado interno do consumo, para o que ajudou o pequeno crescimento do salário mínimo. Repito, ele é pífio, mas ele é razoável no seu crescimento. E a Bolsa Família, que também, embora seja pequena e é puramente assistencialista, para uma família paupérrima, você ter R$80 por mês a mais, para uma família paupérrima, significa que você pode comer um frango por semana ou 2. Isso faz diferença. Esse é o quadro. Agora, atenção, Wanderley, que a crise mundial se mantém. E todos os meses, você vê o Guido Mantega falando dele, está sendo muito mais contido agora do que há 6 meses atrás. Quer dizer, a crise é feia e nós vamos fazer o possível para que ela não seja muito profunda aqui. A conversa mudou porque o cenário... Eu tenho ido muito para os meus debates, os meus livros são publicados também na Europa, muito na Europa. O cenário europeu é devastador. E ele não tem como não ter repercussões. E outra coisa, o Brasil depende muito hoje, né, da sua economia, da capacidade de consumo da China. Certo. E se a China reduz de 7 para 5, é uma hecatombe para muitos países, entende? Professor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.